À medida que aprendemos, modificamos a estrutura do cérebro. Todas as partes do cérebro são ligadas por estes feixes de fibras nervosas que se cruzam como linhas telefônicas. Cada vez que repetimos uma ação ou palavra, a conexão que estamos usando torna-se mais forte. Então, conforme adquirimos novas habilidades ou conhecimentos, literalmente reconectamos nosso cérebro. Essas reconexões tornam os humanos notavelmente flexíveis naquilo que podem aprender. É uma razão do nosso sucesso como espécie. Essa reconexão ocorre dentro do lobo frontal, é a parte do cérebro que pensa. O lobo frontal atingiu a complexidade máxima nos humanos após bilhões de anos de evolução. O cérebro do nosso primeiro ancestral, o peixe, tinha apenas uma região frontal muito pequena, a fímbria, na esquerda. A área era responsável pela visão, o sentido mais importante do peixe. O lobo frontal cresceu rapidamente quando nossos ancestrais tornaram-se anfíbios. Quando os répteis evoluíram, essa se tornou a maior parte do cérebro. Nas aves, o lobo frontal expandiu-se ainda mais. Uma ave é mais inteligente que um réptil. Nos primeiros mamíferos, o crescimento do lobo frontal e da inteligência continuou, até que nos humanos a superfície pregueada do lobo frontal predomina. Mas escondido dentro, mais abaixo, ainda temos o cérebro do nosso ancestral, o peixe, cumprindo suas velhas funções. Essa região mais baixa do cérebro mantém nosso coração batendo e nossos pulmões respirando. O cerebelo, que tem o formato de uma couve-flor, mantém o equilíbrio do nosso corpo. O cerebelo humano é o mais complexo no reino animal, talvez devido ao fato de ser mais difícil equilibrar-se em 2 pernas do que em 4. Sem o cerebelo, teríamos de nos concentrar para ficar eretos e para dar cada passo. Dessa base primitiva para cima, o cérebro humano tem camadas sucessivas de conexões intrincadas e de assombrosa complexidade. Nessas camadas está escondido tudo o que nos torna indivíduos: emoções, memórias, aspirações e pensamentos. O cérebro humano atingiu sua atual complexidade e tamanho em apenas 5 milhões de anos, desde que a linhagem humana separou-se do chimpanzé. A história da evolução do cérebro é revelada através de alterações no crânio. Um chimpanzé moderno tem o cérebro ligeiramente menor do que um dos nossos possíveis ancestrais, o Australopithecus africanus, que viveu 3 milhões de anos atrás. Há 2 milhões de anos, um humano com um cérebro maior surgiu. Esse povo fez as primeiras ferramentas. Datando de 500 mil anos atrás, este crânio humano alojou um cérebro 2 vezes maior que o primeiro Australopithecus. O Homo erectus havia dominado a arte de usar o fogo. O cérebro humano atingiu o atual tamanho 130 mil anos atrás, mas levou outros 100 mil anos para alcançar a capacidade mental que temos hoje. Uma criança 35 mil anos atrás poderia aprender facilmente tudo o que fosse necessário para sobreviver na sociedade de hoje. As características humanas que então evoluíram, a autoexpressão e a curiosidade, ainda são o alicerce da sociedade. A quantidade de células nervosas do cérebro multiplicou-se imensamente nos últimos milhares de anos. O cérebro corria o risco de superar o crescimento do crânio, mas foi salvo por um engenhoso trabalho de geometria. As
células que usamos para pensar ficam na superfície do cérebro, numa camada de apenas 3 milímetros de espessura, o córtex. E uma superfície maior pode ser comprimida num tamanho menor através do enrugamento. Como uma folha de papel, o córtex enrugou-se e formou sulcos e pregas, os giros. Se tirássemos os giros, o córtex seria do tamanho de uma fronha. Com estes giros, superamos o poder de pensar até do maior cérebro animal. As células nervosas no córtex fazem tudo o que é exclusivo aos humanos: tomar decisões, dar opiniões, interpretar o que vemos e ouvimos e entender. O córtex forma 2 hemisférios diferentes, ambos repletos de feixes de nervos. As duas metades têm modos diferentes de interpretar o mundo. O hemisfério esquerdo pensa em palavras, enquanto que o direito pensa em imagens e sentimentos. Os nervos trocam informações através de uma densa faixa na base do cérebro. Cada ponto no hemisfério direito é conectado a um ponto correspondente no hemisfério esquerdo. Se a palavra água aparece no hemisfério esquerdo, então o hemisfério direito tem uma imagem de água. Para evitar qualquer discussão dentro do cérebro, um hemisfério, quase sempre o esquerdo, toma a última decisão. Quando se trata do controle muscular, cada hemisfério é responsável por um lado do corpo, desde os pés e pernas às mãos e olhos. Mas as linhas de comando se cruzam. O lado esquerdo do corpo está conectado ao hemisfério direito do cérebro, enquanto as sensações do lado direito do nosso corpo terminam no hemisfério esquerdo. As regiões mais sensíveis comandam um número imenso de células nervosas, no centro da área sensorial, chamado de córtex sensitivo.